Bom, desde com a pandemia, horários do transporte público aqui na Gêmeas do Iguaçu tiveram algumas restrições, né? Principalmente a diminuição de horários. Algumas localidades que tinham ônibus de hora e hora, agora tem ali 2 vezes ao máximo de manhã e 2 vezes ao máximo à tarde. E os usuários reclamam, né? Querem que os horários voltem ao normal. Porém, né, devido à questão da pandemia, agora a guerra, os preços para manutenção desses ônibus subiram demais, começando pelo óleo diesel. Olha só, hoje o diesel está custando quase que o preço da gasolina. E um ônibus, ele não faz a mesma quilometragem que um carro faz na gasolina, ele acaba consumindo muito mais. Além disso, peças, mão de obra, pagamento de funcionários, tudo tem o seu custo. E o preço atual, né, cobrado, é ainda o preço antes da pandemia. E aí existe então a disparidade entre custos e o preço cobrado. Por isso, na semana que passou, teve uma importante reunião entre a empresa responsável pelo transporte coletivo e os dois prefeitos, Bachir Abbas e Eliseu Mibach. O prefeito de Porto União, Eliseu, ele fala agora sobre como foi esta reunião e o que ficou decidido para, enfim, chegar aí a um bom senso sobre a situação do transporte público nas cidades. Meus cumprimentos, amigos ouvintes, é uma satisfação falar a todos. Quero, em especial, falar nesse momento a todos os usuários do transporte coletivo em Porto União. Nós tivemos uma importante reunião juntamente com a empresa TCI, também o prefeito de União da Vitória, o Bachir Abbas, a assessoria jurídica dos dois municípios, tanto Porto União quanto União da Vitória, para debatermos assuntos importantes relacionados ao transporte público aqui em nossas cidades. Nós estamos com uma dificuldade muito grande porque tudo ficou mais caro, tudo subiu. Quando nós licitamos o transporte público aqui em Porto União, uma passagem era R$ 4,00, o óleo diesel era em torno de R$ 3,50. Hoje, a passagem continua R$ 4,00 e o óleo diesel é R$ 6,50, dá quase o dobro do preço. O pneu, na época que nós licitamos, custava R$ 900. Hoje, está em torno de R$ 2.300, R$ 2.500 um pneu para um ônibus. O salário subiu e tudo está difícil. As peças de reposição para os ônibus também subiram, o óleo lubrificante, a manutenção, enfim, tudo dobrou de preço. E muitas pessoas nos cobram com relação a mais horários, para que tenha mais ônibus, mais transporte. Infelizmente, a empresa não está suportando mais toda essa situação, porque é preciso fazer um reequilíbrio, um ajuste no valor das passagens. E é um ajuste que, se for fazer conforme tudo subiu no decorrer deste ano e meio, inclusive o Bachir nos falava que lá em União da Vitória, a passagem está a R$ 3,70, já faz mais de 3 anos. Se for para acompanhar a inflação, o valor de tudo, esta tarifa vai lá para as alturas. Então, nós estamos discutindo, estamos vendo. Agora, o que nós precisamos é que a população de Porto União e de União da Vitória se conscientize que é preciso utilizar o transporte público para que ele fique mais barato. As pessoas nos pedem horários, 3 da tarde, 3:30 da tarde, mas infelizmente vem meia dúzia de passageiros ou 10 passageiros. Se vier 10 passageiros, dá R$ 40. Não paga sequer o óleo diesel. Quanto mais a manutenção do veículo, pneu, pagamento de motorista, enfim, todas as despesas que são inerentes a uma empresa estabelecida aqui no Brasil. Então, a dificuldade é muito grande. Nós estamos trabalhando na questão da tarifa, tanto eu quanto o Bachir estamos preocupados em deixar uma tarifa acessível para toda a população, mas, infelizmente, o combustível é um dos fatores que mais está pesando nessa questão. Como falei, no início do transporte, quando a passagem custava R$ 4,00, óleo diesel R$ 3,50. Hoje, a passagem continua R$ 4,00, óleo diesel R$ 6,50. Então, é uma questão
da economia global, é uma questão da economia do mundo. Combustível subiu demais, a mão de obra subiu, o motorista tem que ganhar melhor, tem um salário que é acompanhado pelo sindicato dos motoristas, enfim, nós precisamos dar um acompanhamento para tudo isso, a fim de que possamos melhorar o transporte público cada vez mais, como é o caso aqui em Porto União, que nós licitamos e os ônibus são todos novos, 0 quilômetro, mas tudo isso tem um custo e um custo muito elevado. Então eu quero pedir aí a toda a população que entenda a situação, só tem um jeito, é reduzir as linhas e fazer com que a população entenda que tem que usar o transporte coletivo e usar em massa para que as linhas possam voltar à sua normalidade. Assim nós poderemos ter linhas de hora em hora ou a cada meia hora, à noite, quem sabe até meia-noite, mas desde que tenha passageiros. Caso contrário, é completamente inviável o transporte público aqui nos nossos municípios. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Nas outras cidades, as prefeituras subsidiam o transporte público. Nós aqui não temos condições de subsidiar, os municípios não podem pagar essa conta, porque quem tem que acertar tudo isso é a empresa, mas os passageiros têm que ter consciência de que, se houver movimento, vai haver transporte. Se não houver movimento, infelizmente, vai diminuindo as linhas a cada dia que passa. Então vamos dar continuidade. Na próxima semana nós teremos uma reunião novamente com a empresa, mais uma rodada de conversação com a empresa e também com as duas administrações, Porto União e União da Vitória, e num segundo momento, aqui em Porto União, a administração municipal vai chamar os vereadores também para uma conversa juntamente com a empresa para explicar a situação, mostrar os números, demonstrar que, infelizmente, o número de passageiros do transporte público reduziu e reduziu muito. Então, muitas vezes, não tem-se o que fazer, mas nós estamos tentando achar as soluções que possam resolver o problema do transporte público aqui no município de Porto União. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.